Amém, queridos irmãos, chegamos ao sábado, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Novo Homem. O título do sábado, Cristo deve preencher todas as coisas. E o versículo Efésios 4:22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia que nos tem acompanhado, por tua graça que o Senhor tem nos concedido. O Senhor pagou um alto preço por nós, um preço de sangue, a tua própria vida. O Senhor sofreu na cruz para que hoje nós, o fruto do seu penoso trabalho, pudéssemos te receber como Espírito, pudéssemos viver em ti e o Senhor em nós. Ó Senhor Jesus, nós nunca poderemos te agradecer pelo que o Senhor fez, mas nós queremos te louvar, te dar toda a glória, te engrandecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é. Sendo tão grande, Senhor, tão grandioso Deus, o Senhor tem se dado a nós. O Senhor tem dado a sua palavra, a sua graça, que flui como um rio que nos buscou nos nossos delitos e pecados, que nos tirou do curso desse mundo, que nos tirou do destino do lago de fogo. Esse rio que hoje flui também de dentro de nós, para alcançar as pessoas. Ó Senhor Jesus, que esse rio continue fluindo até a tua volta. Não queremos de forma alguma receber a tua graça de forma vã. Pelo contrário, queremos ser dispensadores dessa graça, dispensadores das tuas riquezas. No abrir da nossa boca, Senhor, que as pessoas ouçam a tua voz. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título do sábado, Cristo deve preencher todas as coisas. Queridos irmãos, se vocês olharem bem os escritos de Paulo aos Efésios, o livro de Efésios, você vai perceber um padrão ali. No primeiro capítulo, Paulo começa a falar desse fluir do rio da graça, que é a bênção, as bênçãos celestiais do Deus triuno. Isso é para nós. E aí no final do capítulo, você vê o corpo de Cristo. No capítulo 2, a mesma coisa. Você vê o Senhor com esse rio da graça vindo nos tirar dos nossos delitos, pecados, do curso desse mundo. E aí no final do capítulo 2, você vê a habitação de Deus no Espírito. No capítulo 3 também, Paulo começa mostrando que ele é um dispensador das riquezas insondáveis de Cristo, da graça que Deus lhe deu. E aí ele vai desenvolvendo o capítulo até que ele chega, quando ele faz a sua oração, no final do capítulo, ele fala: assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quando ele fala de conhecer com todos os santos, irmãos, mais uma vez, a menção à igreja, ao corpo de Cristo. E aí no capítulo 4, irmãos, está repleto de menções à igreja, ao corpo de Cristo. Por quê? Quanto mais nós desfrutamos das riquezas insondáveis de Cristo, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós entendemos que o Senhor hoje quer a edificação do seu corpo. Essa foi uma das incumbências que o Pai deu ao Senhor como Cristo. Edificar a casa de Deus, edificar o corpo de Cristo, a igreja. E é isso que o Senhor está fazendo. Agora, nós temos visto nesse estudo de Efésios que essa edificação não vem de nós mesmos. Ela é o resultado desse desfrute das riquezas insondáveis de Cristo, das bênçãos celestiais. Então, a edificação do corpo de Cristo é produzida dessa forma. E de forma prática, irmãos, há muitas coisas que nós vimos no capítulo 4. Como, por exemplo, quando nós começamos a ver a partir do versículo 11, ele diz, ele mesmo, quem é ele mesmo? É o cabeça, Cristo.
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou seja, do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então todos nós, irmãos, precisamos desempenhar o nosso ministério, os nossos dons, e isso vem através de nós recebermos a graça. E graças ao Senhor, o Senhor ele aperfeiçoou homens que também pudessem nos ajudar, como na parábola dos talentos, o banqueiro, os banqueiros, para ajudar aqueles que não estavam conseguindo multiplicar os seus talentos. Tais homens também são como juntas no corpo de Cristo. Versículo 16 diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Muitas vezes você vai mexer o braço, vai mexer a mão, você vê só o braço mexendo, a mão, mas isso só é possível por causa da junta, ali no caso o cotovelo. Então muitas vezes, irmãos, quem vai aparecer são os membros, não são as juntas. E outras vezes as juntas vão aparecer. Agora o importante é que, como o versículo 16 diz, o corpo esteja bem ajustado e consolidado, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, querido irmão, querida irmã, se Deus colocou-nos no corpo de Cristo, não é para nós ficarmos escondidos, nós precisamos funcionar. E aí, a partir do versículo 17, fala sobre o nosso andar, o andar na verdade. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, irmãos, é o mesmo sentido de ter a consciência cauterizada, não sente mais a luz de Deus. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, o que é aprender a Cristo? Aprender a Cristo, irmãos, é ser transformado à imagem de Cristo. Não é simplesmente você olhar e falar: Jesus ele fazia dessa forma, então eu vou fazer igual ele. Não. No máximo isso seria aprender de Cristo. Mas aqui, irmãos, é algo mais profundo. O sentido que Paulo quer dar é: nós queremos receber a vida de Deus e a natureza de Deus, conhecendo a Deus, e isso vai mudando o nosso ser. É como quando você faz um bolo, e aí o bolo, irmãos, ele depende da forma. Se você fizer uma forma quadrada, o bolo vai sair quadrado. Se tiver uma forma redonda, vai sair redondo. Então a nossa forma é Cristo. Em Romanos 12, Paulo diz para nós não nos conformarmos com este mundo. É exatamente o que o mundo tenta fazer, nos dá uma forma diferente de Cristo. Qualquer forma diferente de Cristo, irmãos, não serve para Deus, não é aceita por Deus. A nossa forma é Cristo, o nosso padrão é Cristo. E não é você imitar Cristo, porque isso é ainda fazer algo na carne. É deixar que, através de desfrutar a graça, as riquezas de Cristo, ele entre e cada vez mais a vida e a natureza de Deus cresçam em nós. Pedro falou isso na sua epístola. Nesse universo, irmãos, há só uma verdade. Por isso Paulo ele quis mostrar nesses trechos, para nós não andarmos na vaidade dos pensamentos como andam os gentios. Tem coisas que talvez você considere que são corretas. São causas pelas quais vale a pena lutar. Nós tivemos muitos embates, principalmente ano passado, por causa de política. Mas a política, irmãos, é só mentira. Então, na verdade, nesse mundo, toda causa que você fala assim, não, essa causa parece que vale a pena eu lutar. No final você vai perceber, é vaidade, é mentira. Pessoas usando de outras pessoas, manipulando outras pessoas, criando situações. Você acha, não, vale a pena lutar por isso. Aí, a hora que você descobre, não é nada disso. Você fica frustrado, se sente vazio. Por isso, nós precisamos entender, irmãos, esse mundo, ele jaz no maligno. O versículo é muito propício, porque não é que esse mundo vai morrer no maligno, ele já
jaz, ele já está morto. Quando você vê numa lápide aqui jaz, quer dizer, o corpo da pessoa está ali, ela está morta. É só o corpo. Esse mundo, irmãos, ele tem o seu destino, ele já está morto, ele jaz no maligno. Não é que vai acontecer, ele já aconteceu. O nosso caminho, irmãos, é andar na verdade. É cada vez mais aprender a Cristo. E como nós aprendemos a Cristo? Veja o versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, para aprender a Cristo, é muito importante ouvir o Senhor, ser instruído nele. Veja, irmãos, quanto nós já fomos instruídos em Cristo. Isso diz respeito principalmente a tudo que nós aprendemos a respeito de Cristo. Agora, aquilo que está formado no nosso interior. Por que nós não fazemos determinadas coisas? Não é porque simplesmente alguém disse, não pode fazer. É porque aquilo que você foi instruído em Cristo, agora ele está no seu interior. Tem algo dizendo, barrando você de fazer determinadas coisas. Se você não foi bem instruído em Cristo, você não tem problema em fazer coisas que a Bíblia considera absurda. Por isso, nós sempre, irmãos, precisamos buscar a palavra. Essa palavra que nós temos ouvido, irmãos, ela tem nos instruído nele. Ela tem nos mostrado o caminho. Irmãos, a verdade é segundo, Paulo fala que segundo é a verdade em Jesus. A verdade é o próprio Senhor. Por isso, nós precisamos ser instruídos nele. E aí é algo muito importante. O tendes ouvido. Você tem ouvido a voz do Senhor? Quando você ouve a palavra de Deus, se você abre o seu coração, você ouve a voz do Senhor. Agora, se você está com o seu coração fechado, buscando sempre os defeitos de quem está falando, ou buscando os defeitos de uma palavra, irmãos, mesmo que seja o próprio Deus soprando essa palavra, você não vai conseguir ouvir o Senhor. Aquele trecho de João 6, ele é muito emblemático. O Senhor estava falando ali, estava falando para os discípulos e para os judeus, se eu não me engano, para os fariseus também, salvo engano. E ali, o Senhor estava falando sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. É lógico, irmãos, que ele não estava incentivando o canibalismo. Era algo que ele falava, irmãos, com sentido espiritual. Mas naquele trecho, se você vai vendo no final, você vê que por causa da dureza daquele discurso, porque eles não entenderam corretamente, muitos dos seus discípulos, daqueles que o seguiam, não dos 12, mas daqueles que o seguiam, abandonaram o Senhor. E aí o Senhor até perguntou para os 12, né? E vocês vão me abandonar também? Pedro, ele disse o quê? Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, quando a palavra vem, irmão, se nosso coração não está aberto para ouvir a voz do Senhor, nos iluminando, nos incentivando, nos mostrando o caminho, o resultado muitas vezes é só crítica. Você entende errado, porque você já está com a mente induzida para entender errado, achando falhas. Por isso, irmãos, é muito importante, como Paulo diz aqui nesse trecho, se nós queremos de fato aprender a Cristo, nós precisamos ser instruídos nele e principalmente ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra de Deus é a única verdade. O próprio Deus, irmãos, é a única verdade nesse universo. E aí Paulo continua, ele diz no versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quer dizer, o velho homem ainda está em nós, irmãos, e ele precisa sendo retirado, ele precisa sendo despojado. Ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. Querido irmão, sempre que você exercitar muito a sua mente, o seu velho homem, você vai ser enganado. Tomar a palavra de Deus puramente com a nossa mente, com a nossa inteligência, principalmente tentando formatar a palavra de Deus ao que nós achamos que ela deve ser. Irmãos, isso abre uma grande porta para Satanás entrar e nos enganar através desse nosso velho homem. Esse homem que tem o pecado, esse velho homem que tem o pecado em si. Nesse ponto, irmãos, eu quero ler
na página 52. O último parágrafo. Vou ler o último parágrafo e a página 53. Veja só. Em nosso velho homem, não trazemos a realidade para o universo. No capítulo 4 de Efésios, lemos, o versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Por isso, precisamos despir-nos do velho homem, abandonando a antiga maneira de vida que era influenciada pelo engano. Fazemos isso assumindo Cristo como nossa realidade. Romanos 6,6 diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E versículo 4 diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esses dois versículos mostram como lidar com o velho homem e como revestir-nos do novo homem. Hoje não precisamos mais viver na vaidade dos próprios pensamentos, porque já morremos com Cristo em sua morte pelo batismo, e com ele já ressuscitamos. Hoje podemos andar em novidade de vida, no novo homem. O enganador, Satanás, o sedutor de todo o mundo, usando o nosso velho homem, tentará atrair-nos e enganar-nos para nos tirar da verdade. No capítulo 4 de Efésios, tanto a palavra engano como a palavra verdade são personificadas, ou seja, referem-se a pessoas. A verdade refere-se a Cristo e o engano a Satanás, o diabo. Ele é o próprio engano que nos ilude e seduz a sair da verdade. Para isso ele usa as concupiscências da natureza humana, da carne, dos olhos e a soberba da vida, conforme registrado na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência da carne são os desejos pecaminosos da carne que estão em nosso corpo. A concupiscência dos olhos são as coisas que nossa alma deseja possuir. E a soberba da vida é a ostentação, o status social, a vanglória, a exibição de riquezas. Essas são as iscas que Satanás sempre usa para atrair as pessoas. Não caiamos nelas. Então você percebe, irmãos, andar na verdade é andar em Cristo, é receber a palavra do Senhor de forma simples, com o coração aberto, para ouvir a voz do Senhor, para ser instruído nele. Do contrário, irmão, se nós não ouvimos a voz do Senhor, se nós só recebemos, tudo nós recebemos na mente, ali é um terreno fértil para Satanás nos enganar, irmãos, utilizando até a própria palavra. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos nos despojar do velho homem. Vamos exercitar o nosso espírito para receber a palavra de Deus.